Muita gente acha que, se viu uma mosca, já viu todas. É mais fácil descrevê-las como criaturinhas iguais. Mas, na verdade, existem centenas de milhares de espécies diferentes de moscas. E a maioria tem um papel importante no seu jardim. O mundo secreto dos jardins. Moscas. Distribuição Sinapse. Normalmente as pessoas conhecem as moscas domésticas, mas existem centenas de espécies que parecem as moscas das nossas casas e que são importantes polinizadoras. Algumas são carnívoras e outras são predadores ferozes. As moscas são relativamente recentes no mundo dos insetos. Chegaram à cena evolutiva milhões de anos depois de criaturas como as libélulas. Podem ser listradas, versão estilizada de uma forma anterior, e o sucesso de seu novo desenho fica evidente no fato de que estão em todo lugar. A maior diferença entre moscas e a maioria dos insetos é que, ao invés de terem 4 asas do mesmo tamanho, as moscas têm apenas 2 verdadeiras asas. Contudo, há moscas de diversos formatos incomuns. Coisas delicadas como mosquitos e as moscas guindastes. Se olhar atentamente, vai ver que elas só têm 2 asas. Menores ainda do que as moscas guindaste são as diminutas criaturinhas conhecidas como moscas das frutas. Você pode observar outros grupos de insetos no seu jardim que juraria serem abelhas ou vespas, mas que de fato são moscas também. O motivo pelo qual as moscas causam tanto impacto no jardim é que elas são abundantes. E essa enorme quantidade de moscas está lá quase por uma única razão. Elas podem dar origem a uma geração em apenas 3 ou 4 dias e promovem esse processo continuado, ciclo após ciclo, geração após geração, todas trabalhando ininterruptamente no seu jardim. Well, it didn't take so very long for you to say to me, so long. You didn't wait to do me wrong, so it was over in a hurry. All our goodbyes have now begun. It was fast, but it was fun. You had to love me on the run, 'cause it was over in a hurry. Diferentemente de muitas moscas, as moscas salteadoras vivem por uma estação inteira e continuam a crescer durante o verão até virarem caçadoras excelentes. Quando você caminha pelo jardim, às vezes vê essa criaturinha voando apressada de flor em flor, numa incursão preparatória para a predação. Você está vendo uma mosca salteadora. As moscas salteadoras, na verdade, são uma espécie que pode até se alimentar de outras moscas. São tão rápidas e fazem tantas manobras que conseguem agarrar outras moscas no ar. Guloseimas bem razoáveis. Aliás, conseguem agarrar quase todos os insetos. Não são seletivas. Se podem comer, abocanham. Você pode até dizer que uma mosca nada mais é do que uma mosca. Mas antes de matá-las a tapas, lembre-se de que nem todas são criadas da mesma forma. Algumas, como as moscas abelhas, moscas do pairo e mesmo mosquitos machos, são ótimos polinizadores. As que se alimentam de néctar precisam despender muito tempo circundando as flores, o que significa que irão coletar pólen e transferir de uma flor a outra. Um importante grupo de polinizadores é o das moscas das flores. São espetaculares de se olhar.
porque têm a habilidade de permanecer numa posição quase indefinidamente, batendo vigorosamente e intermitentemente as asas, claro. Isso quer dizer que podem enfrentar muitas dificuldades para ter acesso às flores. Elas chegam bem perto, bebem o néctar e daí vão mais uma vez perturbar o estame para retirar o pólen. Mas muitas moscas das flores são fascinantes porque têm esse corpo listrado, em geral em preto e amarelo ou preto e laranja. Essa aparência lembra a coloração de advertência de abelhas ou vespas e permite que elas se movam entre as flores com impunidade para a predação. Algumas até produzem um zumbido que faz a imitação de abelha ficar mais convincente. Não apenas são polinizadoras importantes, capazes de visitar diversas flores, como também na forma de larvas, são importantes componentes do seu jardim, já que depositam ovos junto a colônias de pulgões, e as larvas das moscas das flores são vorazes comedoras de pulgões. Elas são grandes e translúcidas. Parecem mais o grande Jabba, o Hutt. E você vê o alimento descer pelas suas gargantas. Como são moscas e voam como loucas o tempo todo, gastam muita energia. Isto é, precisam visitar muitas flores. Elas visitam tantas flores e algumas moscas são tão pequenas que alcançam flores miúdas, o que faz delas polinizadoras realmente importantes. Muitas plantas são pequenininhas demais para que abelhões ou abelhas comuns cheguem a elas. Por isso, elas dependem de um outro grupo de polinizadores. As duas principais espécies de polinizadores para essas plantas são a abelha solitária, que geralmente é bem miudinha, com cores vivas, e outras moscas que se parecem com ela. As moscas têm diferentes razões para visitar flores. Às vezes estão procurando alimento, e se forem predadoras, procuram insetos que estão se alimentando das flores. Moscas como a mosca-abelha estão procurando outra coisa. Elas querem o que a flor produz. Muitas estão atrás do néctar e pegam o pólen mais ou menos por acaso. Ao se alimentarem do néctar, quando o sorvem, roçam o abdômen ou as asas ou outra parte do corpo na parte masculina das plantas, o estame, capturando o pólen. E claro, quando chegam na flor seguinte, com os movimentos que fazem ao procurar o néctar, acidentalmente transferem o pólen. Muitas moscas têm um tubo que parece um canudo chamado probóscide, que usam para sugar o néctar. Moscas diferentes têm formatos diferentes de patas e probóscides, mas a intenção é sempre a mesma: sugar o máximo que podem e partir para a próxima flor. Outras moscas não têm esse prolongamento bucal, portanto precisam buscar plantas cujo néctar se encontre onde é produzido, acumulados em pequenas depressões, e sorvem o néctar dessas pequenas poças. A mosca das flores não tem esse tubo de alimentação, por isso tem que procurar recursos onde o acesso seja fácil, mas tem uma esponja que absorve coisas. E também tem a estrutura bucal bem forte, capaz de esmagar os grãos do pólen, moendo-os e comendo-os como fonte de proteína ao mesmo tempo que suga delicadamente o néctar de uma flor. Muitas outras moscas não se alimentariam primariamente de néctar. Elas se alimentam de pólen.
E quando estão lá fora buscando pólen e se movendo de uma flor a outra, não podem evitar que polinizem as plantas simultaneamente. As partes bucais do inseto não são como as humanas. Em geral, têm muitas camadas, são multifuncionais e têm estruturas bizarras e especializadas. Algumas estruturas esmagam e moem, algumas rasgam e algumas perfuram. Um predador, por exemplo, como a mosca salteadora, precisa ter uma estrutura perfurante, que possa penetrar na pele da criatura que está querendo comer e talvez partes sugadoras, para que possa engolir os fluidos que sorvem. Moscas e larvas de moscas vivem nos lugares mais estranhos, em montes de estercos, fezes de cachorro e até embaixo d'água. As larvas do mosquito, por exemplo, vivem na água, mas nunca ficam muito longe da superfície, porque inspiram o ar projetando um tubo acima da superfície. Para se alimentar, elas emergem e apreendem micro-organismos, enquanto tentam evitar que elas próprias virem comida. Isso perdura por 3 ou 4 dias quando elas finalmente emergem. Ser carnívoro não é novidade no mundo das moscas. Algumas pegam pequenas presas, mas há outras que não se preocupam com o tamanho da presa. Aliás, gostam mesmo é das grandes. Às vezes somos convenientes. Insetos como moscas pretas e mosquitos são predadores que fazem de nós suas presas. Quando a mosca se alimenta de pólen, na verdade ela come o que precisa e vai em frente. Não armazena como fazem as abelhas. Do ponto de vista de um abelhão ou de uma abelha comum, o pólen é um recurso valioso porque pode ser guardado, basta que eles o coletem. Costumam ter uma bolsa especial nas patas posteriores que podem carregar grande quantidade de pólen, então o levam para a colmeia e estocam. Mas isso é porque são criaturas sociais. Moscas, contudo, são bastante solitárias. Não há indícios de ordem social no universo delas. Quando uma mosca come pólen, está cuidando de se nutrir apropriadamente para que, ao desovar, o ovo tenha o máximo de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. O lado negativo de serem polinizadoras é que elas se colocam no centro da atividade, na arena da vida, digamos assim, no jardim. As flores viram um local visado para os predadores. Então, quando essas criaturas vão coletar pólen e néctar, ficam sujeitas à predação. Todo tipo de criaturas, como as aranhas embusteiras e moscas salteadoras, por exemplo, que ficam aboletadas acima do solo, ao nível das flores, estão prontas para agarrar moscas desavisadas.
A enorme abundância de moscas, é claro, significa que elas também são um recurso tremendamente farto para todo tipo de outras criaturas. Portanto, não é fácil ser mosca, porque várias criaturas querem comê-las. Esse zumbido que as moscas fazem é geralmente resultado do movimento das asas. Na verdade, espécies diferentes de moscas produzem sons em alturas diferentes, dependendo da rapidez com que batem as asas e do tamanho delas. Libélulas e borboletas têm asas muito largas, e isso faz com que demore um pouco a alçar voo, mas tendo começado, tem muita habilidade para planar. As verdadeiras moscas não planam, elas nunca planam. O método delas de voar é bem mais vigoroso. Elas batem as asas muito mais vezes por segundo do que muitos outros insetos parecidos. Se você as comparar a uma libélula, verá que esta poderá voar mais rápido, mas demora mais a tomar velocidade. E qualquer um que já tenha tentado achatar uma mosca sabe que num milésimo de segundo pode perdê-la, vê-la voar e sumir. Ao olhar para uma mosca, você vê uma criatura extremamente sensível ao que se passa em torno de si. Elas precisam encontrar, claro, outra para acasalar. Mas também têm algo para comer, e o fazem com mais de um sentido. Algumas moscas têm uma visão incrível. Possuem grandes olhos na frente, que são posicionados de tal forma que têm um amplo campo de visão de quase 360 graus, e com isso, sabem o que se passa em volta. O que é em parte útil para encontrar alimento e em parte óbvio para não virarem presas. Mas não é só com a visão que fazem contato com o mundo. Muitas vezes, esse contato é feito pelos sentidos do olfato e do paladar. Para isso, elas usam quimioreceptores, estruturas muito sensíveis a todo tipo de química em forma de pelos espalhados por todo o corpo. Se você observar a cabeça de uma mosca, verá diversos tipos de estruturas adicionais. As antenas, que também são sensíveis às vibrações do som, às temperaturas, a tudo. Quer dizer, elas são uma massa de recepção sensorial. Ao contrário do que muita gente possa pensar, os insetos são um grupo bastante perspicaz. As moscas despendem uma boa parte do dia se alisando e se limpando. Nunca se sabe se alguém vai chegar com uma câmera. As moscas precisam manter seu aparato sensorial bem limpo, e isso inclui os olhos. Elas não têm olhos úmidos como as aves e os mamíferos, portanto, não têm pálpebras para fechar e umedecê-los. Então, precisam usar os pelinhos finos da ponta das patas para limpar a superfície ocular. Quando colhemos frutas em geral, pegamos mais do que queríamos. Quando a fruta está madura, a ponto de ser colhida, também é o momento certo para a mosca das frutas desovar dentro dela. Afinal, se frutas servem para alimentar você, também servem para alimentar a larva da mosca das frutas.
Dificilmente você come uma fruta sem uma larva da mosca das frutas dentro. A questão é que normalmente você não a vê. E como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. As frutas maduras geralmente contêm essas larvas, porque os estágios larvais já estavam no corpo dessa fruta bem antes de você a pegar. Quando finalmente emergem como moscas, um observador casual poderá pensar que essa mosca saiu do nada, quando de fato ela estava na fruta o tempo todo. Quando a estação termina, em todo canto que você olhar, onde existam frutas no seu jardim, haverá moscas das frutas. Elas estarão cumprindo um papel vital, transformando fruta podre em solo. Elas também têm um papel importante como decompositoras. Eu não ia querer um jardim sem elas, senão, toda vez que alguma coisa morresse, eu teria que vê-la ali por muito mais tempo ou eu mesmo teria que retirá-la. A verdade é que as moscas transformam isso em solo e o fazem rápido. É meio desagradável, mas é bom saber que aquilo não ficará lá por muito tempo, que em questão de 2 ou 3 dias, tudo terá acabado, desaparecido. No lugar, haverá moscas. Se você é seduzido pela agitação do mercado de negócios, tem que ser fascinado pelo mundo das moscas no seu jardim. Sempre há uma imensa atividade em andamento e elas estão sempre fazendo coisas boas para você. Elas fazem o seu jardim funcionar, polinizando as flores, controlando as pragas e transformando restos em solo. O que mais você pode querer além de um jardim cheio de moscas?